Boa noite. Você já parou para pensar na profundidade da relação com seus pais? É mais do que apenas uma relação de laços de sangue. É um compromisso da própria alma. Neste momento, vamos mergulhar na visão espírita de honrar pai e mãe. Vamos além da obediência, desvendando o elo espiritual que nos une, as provas e o aprendizado que nos fortalecem e o verdadeiro significado de perdoar e amar, mesmo diante dos maiores desafios. Preparem-se para uma reflexão que pode curar feridas, fortalecer laços e impulsionar sua própria jornada evolutiva. Não perca, fique conosco. Você está com o grupo Aulas da Vida. Reforçamos o nosso boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, compartilhando um tema tão antigo quanto a própria humanidade, mas ao mesmo tempo tão urgente e tão necessário em nossos dias: honrar pai e mãe. Ao ouvir essa frase, muitos de nós pensam imediatamente nos 10 mandamentos, não é mesmo? Ou talvez nas orientações que recebemos na infância. Mas eu lhes convido hoje a ir além. Os convido a mergulhar em uma compreensão mais profunda que a visão espírita nos oferece e que dialoga de forma surpreendente com a sabedoria da filosofia e até mesmo com as palavras de um dos maiores pensadores do cristianismo, o apóstolo Paulo. Preparem-se para desvendar um compromisso que transcende a biologia, que se estende para além desta vida e que tem o poder de transformar não apenas as nossas relações familiares, mas a nós mesmos. Os pais são instrumentos da vida e são instrumentos da evolução. Quem são nossos pais? São apenas aqueles que nos deram uma vida física? A doutrina espírita nos revela algo extraordinário. A escolha de nossos pais não é um acaso. Pense nisso. Antes de reencarnarmos em um plano superior, nossos espíritos assumem um compromisso com aqueles que seriam nossos genitores. Uma programação espiritual que visa nos proporcionar as experiências exatas, as experiências que precisamos para o nosso aprimoramento. Nesse sentido, pais são muito mais do que provedores materiais. Eles são um instrumento da providência divina. Imagine a profundidade disso. São eles, nossos pais, que nos oferecem o palco, o cenário e as condições, algumas vezes desafiadoras, por vezes abençoadas, para que possamos aprender, possamos evoluir e sim, resgatar débitos de existências passadas. Portanto, honrar pai e mãe sobre essa ótica significa profunda gratidão, compreensão e perdão, respeito e individualidade, auxílio fraterno e aprendizado e retribuição viva.
mas desenvolvendo cada um deles, vemos a profunda gratidão. Não é uma gratidão superficial, mas aquela que reconhece a profundidade sublime da vida, mesmo diante das imperfeições e das dificuldades que possam ter existido na relação. Entendemos que até nos momentos mais duros há um ensinamento, há um burilamento para nossas almas. Falando agora da compreensão e do perdão, sejamos francos, nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito. São espíritos em evolução. Eles também trazem suas próprias provas, suas próprias dores, seus próprios equívocos. A capacidade de compreender suas limitações, de provar, de perdoar eventuais falhas, não é um favor a eles, mas uma libertação para nós mesmos. É desatar os nós que nos prendem a um passado e à dor, nos reportando ao respeito e à individualidade. Manter o respeito pela figura paterna e pela figura materna, mesmo quando não há concordância com as atitudes e opiniões. O respeito ao livre-arbítrio é um dos pilares do universo e ele começa em nossa própria casa. Falando sobre o auxílio fraterno, estender a mão, oferecer apoio, oferecer auxílio, especialmente na velhice ou em momentos de necessidade. Isso vai além do material. É o apoio moral, é a presença e é a palavra amiga. Mas falando de aprendizado e retribuição viva, a melhor forma de honrar é a quem nos deu a vida e é fazer valer essa oportunidade, fazer valer a pena a oportunidade que estamos tendo. É assimilar os bons exemplos, assimilar os valores que nos foram transmitidos e aplicá-los em nossa própria existência. Viver uma vida digna, uma vida produtiva que reflita os valores do bem e da caridade. Essa é a verdadeira retribuição, é a colheita que eles esperam. Agora, vamos aprofundar um pouco mais nessa visão. O codificador do Espiritismo, o Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos traz uma luz fundamental sobre a individualidade do ser reencarnado. Na questão 203, ele pergunta aos espíritos superiores: os pais transmitem aos filhos uma parcela de sua alma? Ou lhes comunicam seus próprios pensamentos? E a resposta, meus amigos, é um divisor de águas. Não, pois que não são senão seus pais, mas lhes dão a vida física e eles próprios atraem para si um espírito que lhes deverá auxiliar no progresso. Percebam a profundidade dessa resposta. Ela desmistifica a ideia de que somos uma cópia, de nossos pais. Mas cada um de nós é um espírito único, com sua própria bagagem de experiências, de aprendizado e ainda de desafios que vieram de vidas passadas. O que os pais nos dão é a vida física, ou seja, o corpo físico,
e as condições materiais para que nosso espírito possa seguir sua jornada. Mas o ponto crucial é: os pais atraem para si um espírito que lhes deverá auxiliar o progresso. Vejam, atraem para si. Isso significa que essa atração não é casual. É um processo de afinidade espiritual, de necessidade mútua de evolução. A família, meus irmãos, é uma verdadeira escola de aprimoramento recíproco. Os pais aprendem a amar, aprendem a educar, aprendem a ter paciência. E os filhos? Os filhos aprendem a respeitar, aprendem a se desenvolver e, sobretudo, aprendem a perdoar. Essa interação com suas alegrias e suas dificuldades é um laboratório divino para o progresso de todos os envolvidos, pais e filhos. A filiação é, portanto, uma oportunidade divina de crescimento, uma oportunidade e um compromisso sagrado que visa o bem e a evolução contínua dos espíritos. É essa verdade sobre honrar pai e mãe que não é exclusiva do Espiritismo. Ela ecoa em diversas tradições. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos oferece um ensinamento poderoso que revela uma sabedoria além do tempo. Em Efésios 6, 1-4, ele nos diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe. Vejam que este é o primeiro mandamento que contém uma promessa, que vejam como segue: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na orientação e proteção do pai. Observem a correspondência com a visão espírita. Vamos tratar trecho por trecho dessa proposta de Paulo. Vejamos: obedecei a vossos pais no Senhor, pois é justo. A obediência não é cega, mas sim pautada pelo discernimento e pela justiça divina. É o respeito à experiência, respeito à hierarquia familiar, que para e quando bem conduzida, é um caminho de disciplina e de aprendizado. Sigamos: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A promessa de Paulo ressoa como a lei de causa e efeito do Espiritismo. Ações meritórias geram benefício. Honrar os pais, no sentido mais amplo, nos coloca em sintonia com as leis divinas, trazendo harmonia e facilitando a nossa jornada. Ir bem não é só longevidade física, mas uma vida mais equilibrada e com menos entraves. E seguindo ainda, é a parte fundamental a reciprocidade. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na orientação e proteção do pai. Paulo
não apenas exige dos filhos, mas também impõe aos pais a responsabilidade de educar com amor, educar com justiça, educar com sabedoria. Não provocar a ira significa evitar a tirania, a injustiça, evitar a falta de carinho. Criá-los na disciplina e orientação e proteção do pai. É fornecer uma educação baseada nos princípios morais cristãos, cultivando o bem, cultivando o discernimento. É exatamente o que o Espiritismo ensina sobre educação do espírito imortal. E se formos ainda mais longe, encontraremos essa sabedoria em pilares da filosofia mundial. Aristóteles, na Grécia Antiga, em seus conceitos de ética, falava da gratidão como uma virtude essencial, reconhecendo nossa dívida moral para com aqueles que nos proveram a vida física. Confúcio, na China, fala sobre a piedade filial como uma virtude central, a base da família e da própria sociedade. É um respeito profundo, um cuidado integral que transcende a obediência e se torna amor, se torna reverência. Mesmo em Kant, o grande filósofo, a ideia de deveres morais, a ideia de respeito aos seres racionais pode ser aplicada de forma implícita aos laços familiares, reconhecendo a dignidade dos pais e a sua importância, a importância de cumprir com os compromissos para com eles. Todas essas vozes de diferentes épocas e diferentes culturas convergem para uma verdade que é universal. A família é a primeira e a mais importante escola da alma. Temos um desafio moral, um desafio maior: honrar pais imperfeitos. É o amor com discernimento. E perguntamos: mas e quando a realidade é dura? E quando o pai ou a mãe não é um exemplo de virtude? Quando, como a vida nos mostra, os exemplos se destacam, há pais criminosos, há pais corruptos, há pais violentos e abusadores. Como então honrar? Essa é uma pergunta das mais dolorosas, porém importantes. A doutrina espírita, meus irmãos, não pede para compactuar com o mal. Ela nos oferece uma análise profunda e libertadora. Fala sim de provas e expiações. As relações familiares complexas, as dores que vêm de um pai, de uma mãe problemáticos, são frequentemente reflexos de provas e expiações. Para o filho, pode ser uma prova de paciência, uma prova de perdão, de desapego, de fortalecimento moral. E para o pai, é uma consequência de suas escolhas passadas. É uma oportunidade dolorosa de resgate. E importante, isso jamais significa que a vítima é culpada. Atenção!
Isso não significa que a vítima é culpada pelo comportamento do agressor. Repetimos novamente, isso jamais significa que a vítima é culpada pelo comportamento do agressor. Significa que, no grande plano da vida, há um aprendizado. Sempre há um aprendizado. Um movimento de depuração da alma para ambos. Agora, o amor, sempre acompanhado de discernimento, é essencial. Honrar não significa aceitar aquilo que é inaceitável. Não podemos honrar o erro, honrar a crueldade, honrar o crime. O Espiritismo nos ensina a amar o Espírito, Espírito que é imortal e imperfeito, mas não a conduta equivocada. É vital diferenciar o ser, o Espírito em evolução, da sua manifestação que é temporária, da sua manifestação temporária do hoje, a personalidade e as ações desvirtuadas. Neste caso, honrar ganha um sentido mais elevado e, sim, desafiador. Honrar e vibrar pelo progresso. O maior ato de honra é o amor em sua essência. É desejar e vibrar sinceramente pelo despertar e pelo progresso espiritual desse par. Pedir a Deus que o ilumine, que auxilie a despertar para o bem, a buscar a reparação de seus erros. Isso é honrar a centelha divina que existe em cada ser. O perdão sempre é libertador. Perdoar não é esquecer, não é justificar e muito menos é se submeter. Perdoar é, antes de tudo, um ato de autolibertação. É se desvencilhar da mágoa, do rancor, do ódio, sentimentos que nos aprisionam e impedem a nossa própria evolução. O perdão é o bálsamo que cura todas as nossas feridas internas. Estabelecer limites, sim, e buscar proteção. A doutrina espírita jamais incentiva a vitimização. Se a convivência é prejudicial à saúde física, é prejudicial à saúde mental ou ainda é prejudicial à saúde espiritual, é necessário, é dever moral buscar o afastamento, buscar a segurança e, se necessário, buscar as vias legais. A caridade, meus irmãos, começa por nós mesmos. Não temos o dever de ser saco de pancadas para a evolução alheia. É preciso proteger-se, sim. Não julgar. Não julgar, porém, mas discernir. É humano julgar, mas o Espiritismo nos convida a ir além, a compreender que as imperfeições são muitas vezes fruto da ignorância espiritual, de um estágio evolutivo. Não significa absolver o ato criminoso, mas entender a enfermidade espiritual do ser por trás dele, mantendo o senso de justiça. E ainda, tirar lições preciosas. Mesmo nas relações mais difíceis, podemos extrair lições valiosas. A importância da moralidade, a importância da justiça, da resiliência, da paz interior e a importância da compaixão, sem, porém, conivência. Portanto, diante de um pai
com condutas tão graves, a honra na visão espírita se traduz em um profundo trabalho interior. Percebam o desafio. Um profundo trabalho interior de perdão, de oração, de estabelecimento de limites saudáveis e busca pela própria paz e segurança. É um chamado ao amor elevado, que compreende as imperfeições do outro sem se permitir ser vítima ou ainda cúmplice do mal. Meus amigos, honrar pai e mãe é um convite. É um convite a refletirmos profundamente sobre os laços familiares como verdadeiros instrumentos de progresso espiritual. É um convite à prática do amor incondicional, à prática do perdão libertador e à prática da gratidão profunda. Essa honra se estende espiritualmente a todos aqueles que nos auxiliam na jornada, sejam eles parentes de sangue ou não. É honrar a vida, honrar as oportunidades, honrar os ensinamentos e, acima de tudo, honrar a centelha divina que pulsa em cada um de nós. Que possamos, a partir de hoje, olhar nossos pais e para todas as relações que nos foram concedidas, com os olhos do Espírito, compreendendo que cada encontro é uma chance de aprendizado, uma chance de resgate e ainda de semear o bem. Que possamos honrar a verdade em espírito e verdade, construindo um caminho de luz para nós e para toda a humanidade. Muito obrigado. Em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos a todos muita paz.